e receptores. Lembrando que gerador é todo elemento que transforma uma energia não elétrica em elétrica. Exemplo, a bateria. E receptores são elementos que pegam essa energia elétrica e transformam em energia não elétrica. Aparelhos eletrodomésticos. Estamos na apostila 6, aula 69, potência em geradores e receptores, página 64. Temos que potência elétrica desenvolvida por um aparelho vai ser a tensão vezes a corrente elétrica, lembrando que a potência é dada em watts, tensão que é o U em volts e o I que é a nossa corrente elétrica em ampere. Potência elétrica em um elemento resistivo continua sendo calculada da mesma maneira, U vezes I. No entanto, posso determinar apenas em função de R e I, ficando R vezes I ao quadrado, e a potência dissipada em função de U e R fica U ao quadrado vezes R. Potência elétrica em geradores e receptores. Então, a nossa potência elétrica em gerador, quem é o gerador? O gerador tem a sua simbologia aqui. Então, o nosso gerador, característica do gerador, a corrente elétrica chega no terminal de menor potencial e sai do terminal de maior potencial. A potência total do gerador vai ser o meu E vezes o I. Potência útil, que é utilizado pelo circuito, vai ser o meu U vezes o I. E a potência dissipada é o meu R vezes I ao quadrado. Desculpa. Agora, a potência no receptor. Então, o receptor aqui está a simbologia do receptor. Característica do receptor, a corrente sai do terminal de menor potencial e chega no terminal de maior potencial. A nossa potência total será o nosso U vezes o I. A potência útil é o E, que é a nossa força contra a eletromotriz vezes o I. E a potência dissipada, igualzinho no gerador, R vezes I ao quadrado. Rendimento de geradores ou receptores, calculamos da mesma maneira, sendo a potência útil dividida pela potência total. Exercício número 2. Como vimos anteriormente, um gerador se destina a transformar energia não elétrica em energia elétrica, enquanto um receptor transforma energia elétrica em não elétrica. No entanto, no caso dos geradores e receptores reais, temos sempre uma parcela de energia perdida, geralmente dissipada na forma de calor, devido às suas resistências internas. Como as tensões nos terminais de geradores e receptores reais são dadas pelas suas equações características e a potência em um elemento qualquer é igual ao produto da tensão pela corrente que o atravessa, P é igual a U vezes I, para obtermos suas potências total, útil e dissipada, basta multiplicarmos suas equações características pela corrente elétrica que os atravessa. No esquema a seguir, uma bateria alimenta o motor elétrico, a força contra a eletromotriz e linha do motor. Então, como que a gente determina? Então, verificamos o nosso circuito. É um circuito simples, então vamos aplicar a lei de Ohm-Pouillet, e a lei de Ohm-Pouillet nos indica que, quando partimos de um ponto e voltamos a esse ponto, calculando, somando todas as diferenças de potenciais, temos que a diferença de potencial total tem que ser zero, ou seja, a diferença de potência de um ponto até ele mesmo tem que ser zero. Qual o sentido da corrente elétrica? A corrente elétrica sempre sai do terminal positivo do gerador e entra no terminal positivo do receptor. Então, a nossa corrente elétrica tem esse sentido horário. Partiremos daqui, então, somaremos todas as diferenças de potencial até retornar aqui. E essa somatória tem que ser zero. Então, seguindo aqui, eu tenho E' mais E' mais 5 vezes I, que é a diferença de potencial que ficou nesse resistor. O nosso I é 2, 5 vezes 2. Continuando o nosso caminho, chego aqui, R vezes I, 10 vezes 2, menos 100. Retornei aqui, tudo isso tem que ser igual a zero. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 10, 20, mais 10, 30. Tenho 30. Devo 100, fico devendo 70. E' menos 70 é igual a zero. Menos 70 passa para o outro lado, mais 70.
Então, a força contra a eletromotriz do motor, 70 volts. Item B, determine a potência útil total dissipada e o rendimento da bateria. Então, vamos determinar primeiro o U, a diferença de potencial fornecida pela nossa bateria. É a equação característica E menos RI. O nosso E foi dado aqui 100 volts. O R também foi dado 10 ohms e a corrente 2 amperes. 10 vezes 2, 20. 100 menos 20. O nosso U é de 80 volts. Vamos determinar agora a potência, primeiramente. Potência total, é o meu E vezes o I. O nosso E, 100 volts. O I, 2 amperes. 100 vezes 2, 200. Potência total, 200 volts. Nossa potência útil vai ser o U vezes o I. Então, o nosso U determinamos aqui que é 80 volts vezes 2, 160. Rendimento, lembra, rendimento é a potência útil dividido... potência dissipada. Potência dissipada é o R vezes E ao quadrado. R, 10 ohms. I vai dar 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40 watts. Agora, vamos determinar o rendimento. O rendimento é potência útil dividido pela potência total. 160 dividido por 200, que vai dar 80% rendimento do nosso gerador, da nossa bateria. Agora, vamos determinar a potência útil total, dissipada e o rendimento do motor elétrico. Então, a equação característica do nosso receptor, U é igual a E' mais RI. O E' determinamos anteriormente que vale 70, mais R' 5 vezes a corrente de 2, 5 vezes 2, 10, 10 mais 70, novamente um U de 80 volts. Potência total, agora potência total é o nosso U vezes o I. O U é 80 volts vezes 2, potência total. No receptor, nosso motor elétrico, 160 watts. A potência útil vai ser o nosso E' vezes o I. O E' determinamos que foi 70, 70 vezes 2, 140 watts. Potência dissipada no nosso motor, R vezes I ao quadrado, nosso R é 5, o I é 2, já foi informado, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 5, 20 watts. O rendimento nesse motor, potência útil dividido por potência total, então vai ficar 140 dividido por 160, isso dá um rendimento de 87,5%. Entender o rendimento do sistema. Então, o rendimento do sistema pode ser obtido de duas maneiras. Uma delas é multiplicar o rendimento do motor vezes o rendimento da nossa bateria. Então, vai ficar o 0,8 vezes 0,875. Isso daí dá um rendimento de 70%. A outra maneira é dividindo a potência útil dividido pela potência total. A potência útil é a potência útil do receptor e a potência total do nosso gerador, da nossa bateria. Então, ficou 140 dividido por 200, que também vai dar o nosso 70%. Pessoal, exercício 4. No circuito ao lado, determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor de 8 ohms. Então, primeiramente, quais são as informações que nós temos aqui? Então, eu tenho quem vai ser gerador, quem vai ser receptor. Se esses caras forem geradores, então ele quer que a corrente flua no circuito no sentido horário. Então eu tenho 30 e 40 querendo que a corrente flua nesse sentido horário. Eu tenho 10 e 50 querendo que a corrente flua no sentido contrário, anti-horário. 30 mais 40, 70. 10 mais 50, 60. 70 é maior que 60. Logo, esses dois elementos representarão geradores em nosso circuito elétrico. E esses dois elementos representarão receptores. Temos aqui a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nó. Então, a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Daí temos a nossa primeira equação. I1 é igual a I2 mais I3. Olhando esse circuito, temos que esses dois elementos, dois resistores, estão associados em paralelo. Característica da associação em paralelo, o U é igual. Então, o U desse resistor 2 é igual ao do resistor de 8 ohms. U é igual a R vezes I. Então, R vezes I2 é igual a 8 vezes I3.
Então, podemos falar que o nosso I2, o 2 está multiplicando, passa dividindo, 8 dividido por 2, 4, e 2 é igual a 4 vezes 3. Ok. Fiz o que eu podia inicialmente, no entanto, não consigo. Com essas duas equações, não consigo resolver o meu sistema. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses resistores aqui, ó, que estão associados em paralelo, e vou calcular um equivalente. Como que eu calculo a resistência equivalente? O produto pela soma. 2 vezes 8, 16. Dividido pela soma. 2 mais 8, 10. 16 dividido por 10 vai dar o nosso 1,6. Então, 1,6 é o resistor equivalente da associação desses dois elementos aqui. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a lei de Ohm-Pouillet. Temos um circuito simples e sabemos que a corrente flui no sentido horário. Vamos partir desse ponto, somando todas as diferenças de potencial e chegaremos novamente a esse ponto. E essa somatória tem que dar zero. Então, temos 1 vezes I1 menos 30, mais 1 vezes I1, menos 40, mais 1,6 I1, mais 50, mais 2 vezes I1, mais 10, mais 2 vezes I1, mais 2,4 vezes I1, chegamos no mesmo ponto. Tudo isso daqui tem que dar zero. Fazendo toda essa álgebra aqui, pessoal. Então, vamos lá. 1 I1, 2 I1, 3,6 I1, 5,6 I1, 7,6 I1, 8, 10 I1. Eu tenho 10 I1, aí eu tenho devo 30, devo 40, devo 70. Com 50, devo 20. Com 10, devo 10. Então, eu sei que 10 I1, 10 I1 menos 10 é igual a zero. Pego esse menos 10, jogo para o outro lado, virou mais 10. I1 é igual a 10 dividido por 10. Determinamos I1. Quem que é I1? Esse cara aqui. No entanto, eu quero a corrente que passa nesse elemento de 8 ohms. Não é I1, é o meu I3, tá bom? Então, determinamos I1 e precisamos determinar I3. Agora, vamos voltar nas nossas equações. Eu sei que I1 é I2 mais I3, lei do nó. I2 é igual a 4 I3, pela dedução que eu fiz aqui, pois a diferença de potencial entre eles é igual. Vamos substituir quem que é I2? 4 I3. Então, I1 ficou igual a 4 I3 mais I3, que vai dar 5 I3. Quem é I1? 1 ampere. Então, I3 é igual a 5. Está multiplicando, passa dividindo. 1 dividido por 5 vai dar 0,2 amperes. Determinamos I3, essa corrente que passa por esse resistor. Se eu quisesse calcular I2, consigo, porque quem é I2? 4 vezes I3. 4 vezes 0,2, 0,8. Então, aqui passa 0,2 amperes, 0,8 amperes, e o nosso I1, 1 ampere. Item B, o rendimento do gerador de maior força eletromotriz. Sabemos que esses dois elementos superiores são os geradores, dedução inicial, como nós fizemos. O de maior força eletromotriz, 40. O rendimento do nosso gerador é o nosso U dividido pelo nosso E. O nosso U, quem que é o nosso U? E menos RI. O nosso E vale 40 volts. O R vale 1 ohm. E o I? Esse I é o I1, que vale 1 ampere. Então, no lugar do U, eu vou colocar E menos RI, que é a equação característica, substituindo os valores. 40 menos 1 vezes 1, 40 menos 1, 39, dividido por 40. Nosso rendimento de 97,5%. Pessoal, encerra-se essa aula 69. Qualquer dúvida nesse último exercício, conversaremos na nossa videoconferência. Até lá, um grande abraço.